Fala, minha gente amiga de Itaíba, muito boa noite. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Itaíba no Caminho Certo. E hoje eu tenho grande prazer e satisfação de receber aqui o nosso amigo Júnior César Brandão. Muito obrigado pela sua disponibilidade, é uma satisfação enorme receber você aqui em nosso podcast. Boa noite a todos, toda a população de Itaíba, aqui da cidade, pessoal dos assentamentos, distrito de Girau, distrito de Negras, povoados e toda a zona rural. Wesley, a gente não poderia deixar de atender um pedido desse, né? É interessante que a gente venha aqui e possa colocar nossas opiniões, né, sobre o nosso trabalho, para que as pessoas conheçam um pouco as nossas origens, o nosso trabalho enquanto profissional aqui no município de Itaíba. Então, quero aqui agradecer a vocês que fazem o podcast, né, na pessoa de Wesley David e também de Wellington, por ter nos feito esse convite. Então, estamos aqui para a gente bater um papo legal, né, e discutir aí os nossos próximos passos e os caminhos na nossa cidade. Muito obrigado, Júnior. Eu queria iniciar, como inicio os outros podcasts com os outros convidados, perguntando, né, um pouco da origem de cada um. Queria saber um pouco mais aí da sua história. Wesley, na verdade eu sou natural de Águas Belas, né? Vim lá do sítio Babões, já há algum tempo, né, em 1982, e cheguei aqui em Itaíba com 5 meses de vida, né? Meu pai saiu da zona rural naquela época para vir abastecer aqui a cidade e os povoados. Na época não tinha água encanada e nesse momento ele era quem fazia o abastecimento nas ruas com caminhão-pipa, né? Ainda lembro muito, ele passou muito tempo fazendo isso, as pessoas com lata d'água na cabeça, né? Pegando aquelas filas para poder colher essa água que vinha através dele, né? Então, nesse momento, cresci aqui em Itaíba, né? Estudei inicialmente na Escola Posidônio Maranhão, depois passei para a Escola Presidente Médici, lá cursei o magistério. Era um curso que inicialmente eu não queria, né? Porque todos os meus colegas naquele momento estavam cursando contabilidade e o meu intuito também era acompanhar a minha turma, né? De 8ª série naquela época. Mas minha mãe, de fato, foi ela que mais me incentivou, né, e pediu que eu fizesse o magistério como professor, até porque eu já tinha uma irmã em casa, já formada e concursada nessa época, né, como professora, e seguindo os conselhos, né, da minha mãe, eu ingressei no magistério. Em seguida, terminando o magistério, fiz concurso para o professor municipal aqui da cidade, fui aprovado, comecei a trabalhar com educação infantil, depois com turmas dos anos iniciais, trabalhei como supervisor na Secretaria de Educação também, supervisor rural, e após isso veio também o concurso da Rede Estadual de Ensino. Então prestei o concurso, fui aprovado e comecei a trabalhar com os jovens, né, na Escola Pedro de Alcântara Ramos, nas disciplinas pedagógicas. A gente dava aula no curso de normal médio, né, que é o antigo magistério. E a partir daí fui tomando gosto pela profissão, né, conciliando município e rede estadual, e durante esse período a gente pôde crescer profissionalmente com algumas oportunidades que foram nos dadas. É isso. Você, na sua resposta, já mostra, né, que tem uma trajetória longa também pela educação. E há poucos anos atrás você era o secretário de Educação do nosso município. Eu queria que você destacasse um pouco das ações que você tomou dentro da secretaria, né, e também os desafios, né, que é uma secretaria que é cheia de desafios pela sua robustez da pasta. Eu queria que você destacasse também esse período que você esteve à frente da Secretaria de Educação aqui em Itaíba. Wesley, foi uma experiência enorme, né, na verdade, enquanto profissional, porque a gente pegou assim a pasta, né, um pouco complicada, com muitos desafios, né, problemas no transporte escolar, problemas na merenda. Eu, como professor, sabia da situação, problemas nos aumentos, né, do piso do magistério, era uma luta, era uma briga para a gente poder conseguir esses aumentos. Então, pautado nessa experiência que eu tive, né, de gestões anteriores, a gente conseguiu consolidar um trabalho, né, junto com toda a equipe. Você sabe que ninguém faz nada nessa vida, né?
tudo que a gente constrói no coletivo. E assim, eu sou muito agraciado porque todas as equipes por onde eu trabalhei, o pessoal sempre deram as mãos, sempre fizeram o seu trabalho valer a pena, né, e abraçaram a causa da educação. E hoje eu sou grato a todos aqueles que a gente conseguiu dar a oportunidade, né, de crescer profissionalmente junto comigo. Então, foram quase 6 anos aí, 5 anos e alguma coisa, né, de muita luta. É uma pasta complexa, porque só funcionários, nós tínhamos quase 700 funcionários, né? Eram mais de 500 concursados, então a gente tinha motoristas contratados, merendeiras, prestadores de serviço, cuidadores, né? Então era uma pasta que mexia aí em torno com 700 pessoas, 700 profissionais, e a gente sempre teve aquela preocupação, né, de localizar cada um da melhor forma possível, de tratar cada um também da melhor forma possível e tentar administrar a educação do nosso município com zelo e também com transparência, né? Então, nós conseguimos aí alguns feitos, como a construção da Escola Modelo Eva Momesso, né? A gente sabe que foi uma oportunidade dada pela prefeita Regina a mim. Então a gente vem da luta, né, das eleições aí anteriores, então eu fiquei nessa incumbência, aceitei o convite dela e ela conseguiu também ao longo desse período dar essa oportunidade de crescimento, né? Então nós temos a construção da Eva Momesso, tivemos também a aquisição de diversos ônibus escolares, se não me engano foram 8, né, na minha gestão ainda. Conseguimos implantar a segunda merenda, né? O estudante chegava na escola, ele já tinha a primeira merenda e a partir do intervalo ele já fazia a segunda alimentação. E isso foi um ganho enorme também. A expansão do transporte escolar, nós tínhamos muitas crianças que não tinham acesso ao transporte, iam quilômetros e quilômetros a pé, então a gente conseguiu colocar cuidador, a gente conseguiu colocar o transporte para que esse transporte chegasse da melhor forma na casa desses pais. E um dos grandes feitos, né, eu acredito que foi a nucleação das escolas, né? Nós fizemos aí a nucleação de mais ou menos 40 escolas de zonas rurais, fazendo com que esses estudantes saíssem de uma comunidade para estudar em outra comunidade, que tivesse, de fato, melhores condições, né? Com escola ampliada, escola climatizada, que tivesse o transporte com o cuidador para levar esse estudante, e isso tudo, na verdade, já estava estipulado no Plano Municipal de Educação, que era a extinção das escolas multisseriadas, né? E o Ministério da Educação não reconhece aquelas escolas de pequeno porte, né, que funcionam hoje com diversas séries. Isso há um prejuízo enorme, né, de aprendizado para os nossos estudantes, e foi aí que a gente focou. Pautado no Plano Municipal de Educação, a gente foi fazendo esse trabalho paulatinamente até a gente conseguir fazer essas nucleações no nosso município. E uma outra coisa também muito boa que eu posso aqui citar foi a implantação de hora-aula em alguns polos, né? Como nós conseguimos colocar hora-aula, ensino de hora-aula, antes os estudantes precisavam vir até a cidade, e hoje eles têm a oportunidade de estudar no sítio Barra Verde, estudar também no assentamento Angico Torto, estudar no Alto do Dema, que foi onde iniciou. Hoje eles estão em Mussarelli, né, uma escola FNDE também que foi construída. Então, assim, foi um feito a entrega de material escolar também, junto com o fardamento. Eu acho que isso aí foi muito bem focado, né, ao longo da nossa gestão. Então, a gente construiu isso junto, né, pela oportunidade que a administração deu. Sim. E também pela equipe ter arregaçado as mangas e ter acreditado no nosso potencial. E a gente conseguiu fazer esse feito na educação do nosso município. Júnior, para o secretário, né, fazer um trabalho importante para o município, é necessário também a equipe, né, como você bem destacou, mas é necessário também ter autonomia. Durante esse tempo, você tinha autonomia dentro da Secretaria de Educação para tomar as decisões necessárias para a evolução da nossa educação no nosso município? Wesley, eu diria que em partes, porque inicialmente, nos primeiros anos, de fato, eu não era ordenador de despesa,
né? Então eu geria a pasta, mas os recursos eram geridos pela prefeitura, né? Então acho que a ação social e saúde, os secretários já eram ordenadores de despesa. E acredito que no finalzinho de 2009, se não me engano, 2019, após 3 anos já de trabalho, né, é que o próprio Ministério da Educação instituiu, né, que os secretários fossem de fato ordenador de despesas, e naquele momento Itaíba também foi atendido com esse pedido, mas vocês sabem que a situação não é tão fácil assim, né, muito dinheiro, né, envolvido, uma folha enorme, né, muitas despesas também na pasta e muitos recursos também que chegam, né? Na verdade, a educação é a menina dos olhos, né, de todo prefeito. E, de fato, naquele momento ali, eu não conseguia, né, naquele momento, ter autonomia dos 100%. Né? De equipe não, porque a gente sempre teve condições de convidar diretor de escola, né, supervisor escolar, coordenador, e assim, a administração nunca me questionou o porquê de fulano, o porquê de ciclano e tudo mais, né, nisso aí a gente tinha essa autonomia, né, mas financeiramente, né, já que você perguntou, de fato, eu não trabalhava com dinheiro, né, eu não tinha acesso ao dinheiro, o que a gente foi conseguindo foi pela luta, pela garra, a gente precisava procurar a administração para poder e resolvendo as questões, a gente pensava, planejava, via quanto ia custar aquilo e ia propor, né, à prefeitura. E diante disso, né, assim, a gente foi se desgastando com o passar do tempo, né, meses depois e tudo. Fui adoecendo também porque é um trabalho complicado, porque você lidar com gente, sim, né, você tenta fazer da melhor forma possível, atender aquelas pessoas, né? E cada funcionário desse chega com um problema diferente e você tem que tentar atender dentro dos preceitos da administração, né? E lá a gente juridicamente tem que saber o que pode e o que não pode, né? Eu acho que isso foi mexendo com o meu psicológico também, e eu precisei de um momento assim, porque também foram tempos que eu passei sem tirar férias, né? Ali debruçado naquele trabalho, ajudando, contribuindo. Vieram também os períodos de eleição, né, que você sabe que isso pesa muito, sim, também para quem está nas pastas, né, de governo, então a gente fica muito visado com isso. Então, naquele momento ali, eu pedi um afastamento de 1 ano, né, inicialmente, do cargo de secretário para que eu pudesse cuidar da minha saúde. Naquele momento eu acho que eu já estava com o início de ansiedade, eu não sabia, né? Mas, graças a Deus, a gente foi tratando e tudo, e fiz um pedido para ficar como secretário adjunto, e a prefeita, naquele momento, atendeu, né, que eu ficasse como secretário adjunto, e a gente ficou lá ajudando Iselma, né, grande profissional. Quero aqui também agradecer a Iselma pelo tempo que passou conosco, e também como secretária, né, por ter feito aí um excelente trabalho à frente da pasta. Eu estive lá do lado dela, ajudando, contribuindo, né, não deixei ela só em momento nenhum. E também quero mandar aqui um abraço para o professor Lindon Marcos também, né? Grande profissional também, meu amigo pessoal e tudo, e está aí nessa labuta, né? Encabeçou hoje aí recentemente a pasta da educação. Sei que os desafios são grandes, mas eu quero deixar aqui também o meu abraço aqui para ele, né? Enquanto profissional. Então, basicamente é isso, Wesley. A gente caminhava, de fato, com o que a gente tinha para aquele momento, né? E diante disso a gente foi construindo o nosso trabalho em equipe, sempre pensando no coletivo e principalmente no nosso estudante, que é para ele que a gente faz, né? É por ele e para ele que a gente faz. Júnior, outra pauta importante que eu queria conversar com você aqui é o piso, né, salarial dos professores, que está em vigor essa discussão toda. Eu queria que você fizesse uma análise de como está essa situação em nosso município e também ressaltar a importância que tem esse piso para toda a classe dos professores. Wesley, é uma pergunta bem interessante, né, porque no momento a gente está passando por essa situação aqui no município, né, em que a administração ainda não deu resposta quanto a essa questão aí do piso salarial. E a gente sabe que é uma situação primordial, né, a valorização do profissional e tudo. Em 2017, né, mesmo a gente pegando lá o município
né, com problemas de dívidas da gestão anterior, né, principalmente na educação. A gente conseguiu ir sanando essas dúvidas, né, a administração de fato conseguiu ir sanando essas dívidas aí, mas inicialmente a gente conseguiu atender o piso naquele ano de 17. Eu estava como secretário. Em 2018 também fizemos contas, né, e mais contas. Então, conseguiu-se atender também, a administração pagou o piso, e em 2019. Em 2020 e 2021, né, excepcionalmente, não houve o aumento do piso devido à pandemia, né, em todo o Brasil. E quando foi o ano passado, em 2022, até por uma questão de correção, o governo federal estipulou aqueles 34%, né, como aumento que equivaleria aos 3 anos, né, 2 anos de pandemia sem aumento, e mais o do ano passado, que já foi uma luta para a classe, né, teve que entrar em greve, né, teve todo um processo, senta com o sindicato, vai para a negociação e tudo, e conseguiu se resolver. Né, mas naquele momento ali, se não me engano, foi tirado 10% de uma gratificação que é chamada de POD-GIS, e ela foi mudada, né, ela era 20%, ficou 10%, e hoje ela é adicional de magistério. Né. E hoje, né, nesse ano de 2023, nós estamos aí na luta, né, conversando com o sindicato sempre, reunidos com a presidência do sindicato, para tentar viabilizar junto à gestão esse aumento. Né? Não sei, na verdade, como andam as tratativas internas quanto à questão de recursos financeiros, né? Quanto custa a folha, porque, né, recentemente eu não estou mais na pasta, né? Fui exonerado do cargo, então isso fica a cargo da comissão de professores e do sindicato para poder fazer essa conta junto com a prefeitura para poder tentar um acordo. Eu acho que essa semana teria uma reunião com a administração e o sindicato, que eu acho que teria algo... o assunto da pauta seria esse, né? Mas a administração cancelou por outros motivos, né? Outros compromissos e tudo, e eu não sei te dizer, na verdade, assim, que proposta vem de lá. Mas nós, professores, a gente precisa disso, é lei, de fato, né? Se o município, de fato, não tem condições de pagar, é preciso que se prove isso também, né? Porque o profissional fica, né, nessa indagação. E quanto custa a folha, né? Quanto vem as outras despesas? Porque receita a gente sabe, né? A receita a gente tem acesso porque é público, né? Quando a gente vai lá no portal da transparência também, a gente já encontra os valores recebidos, né? E agora, depois dessa história, né, de redução de FPM e tudo mais, os municípios de fato estavam com uma certa dificuldade, mas essa semana a gente ficou muito feliz, né, com já a resposta aí do governo federal junto ao Senado, né, que os municípios serão ressarcidos por essas percas. Então já uma resposta aí do nosso presidente Lula, onde ele disse meses atrás que nenhum município receberia menos do que recebeu em 2022. Então a gente sabe que agora em dezembro os municípios receberão uma contrapartida para tentar sanar essas dívidas, essas contas. E eu acredito que diante disso a classe de professores está aí firme e forte, né? A gente anda junto nessa luta, nessa batalha, para que a gente tenha nosso direito garantido, porque é lei e a gente precisa de fato receber. Sim, muito bem. É uma pauta importante, como você disse, é lei, é direito de toda a classe, e é realmente necessário que tenha uma atenção maior sobre o piso salarial dos professores. E com essa notícia que você traz, né, o governo federal ressarcindo, né, as prefeituras aí com teve a perca por causa da redução do FPM, né, dá para realmente pagar, tem um espaço, né? Então eu queria também, partindo para outro rumo aqui na conversa, você foi um profissional que se destacou bastante no nosso município, mas pegou de surpresa, teve uma exoneração sua do cargo de diretor de ensino. Eu queria saber como você recebeu, né, essa exoneração, né, talvez por questões políticas, né, não pela sua capacidade profissional, mas essa questão política pegou de surpresa aí uma
demissão. Como você recebeu essa notícia? Wesley, foi um momento complicado ali, porque, naquele momento, né? Porque a questão é política, de fato, né? Então, eu entendo que a gente construiu um trabalho junto, pela oportunidade que nos foi dada também, né? Mas eu me reporto à questão da luta das eleições, né? Que em 2016 meu pai estava, né, ali como pré-candidato a prefeito já, e humildemente a gente conseguiu alinhar o grupo e ceder esse espaço, né, para que Dona Regina fosse candidata a prefeita. E o acordo que foi feito com o grupo daquela época, né, é que meu pai seria o próximo candidato a prefeito agora nas eleições de 2024, né? E isso a gente vinha conversando já desde 2016. Era uma candidatura que já estava posta, né, de lá para cá. Foi vice-prefeito, foi e é vice-prefeito, né, durante os 2 mandatos. A gente sempre tentou trabalhar em conjunto, né? Tentamos não dar trabalho à gestão. Eu acho que a gente sempre esteve junto ali, firmes e fortes. Enfrentamos diversas eleições juntos, né? Fui coordenador de campanha, fui coordenador da primeira campanha em 2016, fui coordenador da campanha de deputado em 2018, em 2020, na reeleição, eu ainda como secretário também, a gente arregaçou as mangas e fomos lá brigar pela reeleição, porque a gente precisava, né, desse espaço de mais 4 anos para que, de fato, o acordo fosse cumprido agora, né? E, inclusive, o ano passado também, na eleição de deputado, a gente teve junto, né, coordenei, inclusive, por estar na gestão da Escola do Estado, naquele momento, eu tive que pedir voto para Danilo, junto com a prefeita, né? A gente teve junto ali a equipe da educação também, coordenando a campanha. E, diante dessas questões, né, acho que a ideia inicial, né, de meses para cá era que meu pai já não fosse mais o candidato, né, indicado pelo governo, e acho que a gente, né, começaram a ver a gente como um empecilho, né? Disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque de fato, né, eles vão atrapalhar ali o processo. E naquele momento houve uma reunião, a gente só sabia de conversas de rua, né? Sim. E tudo. Você viu que saíram alguns áudios divulgados por vereadores, né? Dizendo, sim, não, é alguém ligado à prefeita, disse que não ia apoiar o vice-prefeito, né? Que não tem candidato, né? E se confirmou em uma reunião que a gente foi a Arco Verde, nós fomos convidados lá, a minha família, né? Junto com a família dela, da prefeita, nós fomos convidados a Arco Verde em uma reunião com o advogado dela. Sentamos lá na sala do advogado e a fala lá foi de que, naquele momento, ela disse que não tinha candidato, né? E uma das falas que mais nos chocou, de fato, é que, né, disseram lá, né, que infelizmente não podiam confiar, né, de que a gente cumpriria algum acordo e tudo mais. E, assim, o que mais nos doeu naquele momento é que nós confiamos, né? Esse tempo todo a gente esteve junto, brigando pela luta, né? Divergências sempre há, de fato, né? Porque haviam coisas na educação que eu entendia que deveria ir por um lado, mas a administração pensava que tinha que ir por outro, né? Isso era controlador interno, isso era o próprio procurador da prefeitura, entendeu? Porque tem a questão também da legislação, né? O que pode e o que não pode. E a gente sempre querendo fazer o melhor, então haviam algumas divergências nesse sentido, mas sentava, conversava, resolvia, né? Tá tudo certo. E me estranhou muito essa situação aí, porque após essa reunião de Arco Verde, que não foi um rompimento, eu fiz essa pergunta, né? Isso é um rompimento? Disse, não, não é um rompimento, é a primeira reunião de muitas que virão. E acho que 40 dias depois, mais ou menos, eles começaram a, por exemplo, tranca o posto lá para o meu pai, né? Não que a gente tivesse cota de combustível, mas o pipa de fato rodava, né? Tinha combustível, colocando água para o pessoal, mas tinha um certo combustível lá diário. Então foi cortada,
alguns empregos da família, né? Tinha gente aí do governo dizendo, o vice-prefeito tinha 100 pessoas empregadas, outro dizia, não, tinha 30, então nem eram 100, nem eram 30, eram 5. 5. Eram 5 pessoas ligadas à minha família, né, que estavam lá na labuta do trabalho e estavam, de fato, recebendo, foram tirados, mas assim, isso é o de menos, entendeu, Wesley? A questão não é essa, né? A questão ela é política, né? De um acordo político que foi firmado, foi conversado, de fato, a tratativa foi feita e de última hora a gente vê assim toda a luta que a gente fez, né? Ao longo de todas essas eleições aí contra o grupo, na verdade, do Martins, né? Que a gente chama hoje de oposição, e sendo jogada água abaixo. Então, isso foi o que nos deixou mais triste. Questão de emprego, isso aí para a gente não importa, é o de menos, né? É tanto que eu recebi minha carta de exoneração, eu estava como auxiliando a secretária de Educação, Iselma, né, como diretor de ensino, e recebi a carta de exoneração via WhatsApp, né? Não houve uma conversa, uma ligação, não houve um chamamento para uma reunião, de fato, porque, ora, se eu estou servindo a pessoa está me servindo durante esse tempo todo. Nós somos um grupo, né? Votamos, pedimos voto junto. Meu pai é vice-prefeito. Quem votou nela, votou no meu pai. Foi o mesmo voto. Né? Hoje a gente tem a oportunidade de visitar a mesma casa que ela visita, porque o voto é um só. É verdade. Né? O voto é um só. A chapa foi casada. Então, assim, a gente construiu juntos. Nós pedimos votos juntos. Então, nós não entendemos isso. Então, a questão perpassa a administração, a questão é só política, né? Porque pouco importa se eu tivesse, né, no cargo de secretário, de diretor de ensino, de diretor de escola, como professor em sala de aula, eu acho que a consideração é o que deve prevalecer, né? Porque jamais na época como secretário eu tiraria um funcionário da minha secretaria naquele momento, né, da qual eu fazia parte como chefe, né, de imediato, sem ter uma conversa para a pessoa, simplesmente mandar uma carta lá via WhatsApp e deixar para lá. Então a gente entende que a questão é política, mas cabia uma conversa, né, porque as portas estavam abertas naquele momento, entendeu? Então assim, fomos pegos de surpresa, naquele momento a gente ficou consternado com a situação política, né, sem saber, e agora, o que é que a gente vai fazer? Que caminho a gente vai seguir? Porque a gente entendeu que aquilo já era, de fato, um rompimento e cortaram os acessos do meu pai à administração, né? Porque você sabe que tem diversas áreas na administração e, né, a gente precisa de um trator para arar uma terra, precisa de uma máquina, precisa de um pipa d'água e tudo mais, a gente precisa de uma cirurgia, né, e tudo, e a gente ficou, né, fora, de fato, do governo. E sem entender, porque não houve, de fato, a conversa, né? Então, eu acho que aí soou para a cidade como uma traição, né? De fato, é o que se comenta aí aos 4 ventos, os 4 cantos da cidade, e de fato a forma que foi feita foi, né, constrangedora, né? Foi muito chata, eu até achei, como meu pai diz, né, foi uma forma muito covarde, né, com a gente de fato. Então, eu entendo que para as secretarias ela indica quem ela quer, como diretor ela bota quem ela quer, mas pelo menos tivesse a consideração de ter chamado, de ter conversado, né? Eu acho que o que pesou foi mais isso aí, não foi o fato de estar no cargo ou não, porque para mim, entendeu? Isso aí não importa, né? A gente que está aí na luta como profissional, como professor, a gente sabe que o nosso canto é a sala de aula, de fato. Então, eu acho que o peso maior foi pela questão política, né, do que isso representou, né, naquele momento aqui na nossa cidade, né, o que repercutiu de fato politicamente falando na nossa cidade. E a partir daí a gente teve que fazer nossos corres, né, correr atrás, porque naquele momento ficou claro de que não era mais do interesse, né, da administração em nos ter mais no grupo, né. É como, não, a gente já usou, já abusou, agora, né, joga fora, né? Foi o que a gente entendeu nesse momento, entendesse? Mas a gente precisou se reinventar, se reconstruir e tentar buscar o nosso espaço, porque a candidatura já estava posta desde
2016 e a gente precisava dar sequência a isso. Então foi basicamente assim. A política tem suas surpresas, né? Nem sempre agradáveis. Então, eu queria também saber, né, depois de todo esse rompimento que você destacou agora, como está a pré-campanha de Valdo Pipa hoje, né? Que a gente já vê que ele vem buscando aliados, já encontrou deputado federal, deputado estadual, que na última entrevista que eu fiz com ele e Jorge ainda não estava certo o estadual. Eu queria também saber de você como é que está a campanha de seu Valdo hoje, a pré-campanha dele, e essa parceria aí com o deputado estadual. Wesley, após o rompimento, né, da administração conosco, a gente, como eu disse, a gente prestou correr atrás de alguns espaços, e inicialmente a questão partidária era o que contava. Sim. Então a gente recebeu uma ligação do assessor, do senador Humberto Costa, né, que soube através de redes sociais, né? Vocês viram que publicado no Magno Martins e tudo, foi um assunto que foi tratado a nível estadual, né? E o assessor ligou, né, perguntando de fato se estava havendo essa briga, né, essa confusão aí e tudo na administração junto com o vice-prefeito. E foi confirmado naquele momento e eles disseram que queriam comprar a briga, né? Disse, não, a gente quer dar esse apoio, a gente quer ir atrás, que o PT está tentando se reconstruir e a gente vai abrir um diálogo. Então, inicialmente, a gente conversou lá junto com o pessoal de Humberto, né? E eles perguntaram se havia a possibilidade de uma aliança com o presidente do diretório municipal, que é o nosso querido Hernandes, né? Gente muito boa, nos atendeu super bem, pediu que nós abríssemos esse diálogo, porque uma junção, né, ou uma possível chegada nossa ao partido só seria possível com a anuência do presidente do diretório municipal, né? E a primeira coisa que a gente fez foi conversar com o seu Hernandes, ele entendeu a causa, o que estava acontecendo e abraçou. Disse, não, a gente senta, já que vocês já têm isso pré-estabelecido aí, eu sou candidato a vereador, e a gente vai junto aí com o partido, vamos filiar o nosso povo e tudo, e com a bênção do nosso senador, Humberto Costa, a gente caminhar para fazer uma eleição aí bonita, né? Uma eleição tranquila, que de fato a gente consiga chegar a essa vitória. Então, isso aí foi primordial. Antes da questão partidária, a gente precisou também firmar acordo com o Jorge. Nessa reunião de Arco Verde, Wesley, né, muita gente disse, seu Valdo se adiantou. Veja, no que meu pai se adiantou? Se era uma candidatura que já vinha posta desde 2016, né, bastava a prefeita botar a mão e dizer, não, seu Valdo, o senhor vai ser meu candidato e tudo, vamos caminhar por aqui, vamos juntos. Né? E naquele momento a gente deixou espaço, né? Nos reclamaram isso, que a gente já tinha visto. Na verdade, Jorge vinha se oferecendo há mais tempo, mas a gente não tinha acordo com Jorge ainda. Entendeu? E a gente deixou naquele momento, não, se o problema é o vice, então indica o vice, porque a gente vai conversar com o Jorge naquele momento. Né? E eu disse a Jorge que a gente ia fazer essa oferta, porque o que se comentava, né, a boca miúda, era que a gente não tinha deixado espaço. Então o Jorge sabia da situação, nós colocamos isso na mesa da reunião, mas também não tivemos resposta, né, porque de fato a questão não era Jorge. Né? De fato a questão não era Jorge. E após o rompimento, a gente teve que sentar com o Jorge. Jorge, a gente vai para a cabeça da chapa, a candidatura está posta, desde 2016 não podemos parar. Você, de fato, quer ser o nosso pré-candidato a vice? Ele disse, eu já disse a você, estou à disposição. Pronto, a partir daí a gente conversou com o Jorge e junto com o Jorge fomos de encontro a Hernandes. E Hernandes, de prontidão, quero aqui deixar o meu abraço para o seu Hernandes e a Mônica também, sua filha, né? Pessoa muito boa, né? Conheço minha colega de faculdade há muito tempo, a gente se conversa muito e estamos aí em unidade, junto com o partido. Uma das coisas que o nosso senador Humberto Costa perguntou foi sobre a questão de apoio de deputados. Então, naquele momento, a gente teve que externar ele. Né? A gente hoje tem o apoio aí do Fernandinho Coelho, né? Filho do ex-senador
Fernando Bezerra Coelho, irmão de Miguel, e fechamos há alguns meses com ele para deputado federal, e um pedido que Humberto fez foi que a gente pudesse apoiar algum deputado do PT, né? Para a gente poder ter um ingresso de fato. E a gente tem aí, acho que 3 deputados, né, eleitos pelo PT apenas no estado de Pernambuco. E por Doriel ser de Águas Belas, por a gente já ter esse contato de fronteira, por ele ser de uma luta sindical, por estar muito junto ao homem do campo, eu acho que é uma pessoa que casa muito com os ideais, né, do meu pai e também de Jorge. Então a gente abriu um diálogo com ele e chegamos lá a um acordo, a um consenso de que ele vai nos ajudar nessa luta. Então hoje a gente já tem uma chapa fechada com meu pai como presidente, como pré-candidato a prefeito do município, temos uma pré-candidatura de Jorge a vice-prefeito, temos o partido em mãos, o PT, na verdade não só o partido, mas a gente tem toda a federação dos 3 partidos, né? Nós temos o PT, nós temos o PV e também temos o PCdoB, junto nessa federação, esses 3 partidos. E agora a gente tem o apoio de um deputado estadual, nós temos o apoio do deputado federal Fernando Filho, nós temos o apoio de Miguel Coelho, que você sabe que é uma figura que representa muito aí a juventude do nosso estado, né? O trabalho que foi desenvolvido em Petrolina, né? O camarada sair aí com 90% de aprovação de uma prefeitura é para poucos, né? De fato. E também o apoio do nosso senador, Humberto Costa, que a gente também quer abraçar essa causa aí junto com o presidente Lula, né? Que a gente vê nas reportagens aí que nos foi dito é que o presidente ele quer adentrar nos municípios, lançar o maior número possível de candidaturas a prefeito para que o PT possa se reerguer, né? Depois desse tombo aí, né, de tantas coisas que aconteceram e tudo, e a gente precisava ter esse norte para poder caminhar. Então, é uma pré-candidatura que está posta, né, tudo amarrado, tudo encaminhando, né, o que a gente precisa agora é caminhar para a gente tentar formar o nosso grupo e também os nossos pré-candidatos, para que a gente possa, pré-candidatos a vereador, né, para que a gente possa fortalecer a candidatura majoritária. Você, no final da sua resposta, falou de candidatura de pré-candidato a vereadores. Aí eu faço a pergunta, você tem a possibilidade de sair candidato a vereador? Wesley, uma candidatura minha a vereador é até possível, as pessoas me cobram isso, né? Até porque, assim, nada contra os profissionais do Legislativo que estão hoje, né? Os vereadores que estão hoje, colegas vereadores, mas a gente precisa de uma renovação. Vem aí mais 2 cadeiras, né, agora, aqui nesta casa, e a gente sabe que alguns vão sair aí para disputar a vaga de vice-prefeito, né, deve indicar uma outra pessoa, tem todo um processo. Temos outros vereadores que dizem que não serão candidatos, e isso deixa uma certa abertura para que gente nova, né, possa entrar. Então, em todo respeito, né, a todos que fazem a Câmara, eu acredito que algumas cabeças aí precisam, de fato, de renovação, e a gente precisa instigar, né, a juventude a participar disso, instigar as mulheres a fazer parte da política, os jovens também a fazer parte da política. Agora, eu vou ser bem sincero, não é um desejo meu. Né, será consequência. A gente vai ver as conjunturas daqui para frente. Se de fato der certo, né, eu tenho uma incumbência muito grande que é coordenar essa candidatura do meu pai. Que, diga-se de passagem, é uma coordenação bem mais pesada que qualquer outra, porque é uma candidatura sem dinheiro, né? A gente tem a estrutura, de fato, como todos as outras candidaturas de oposição tiveram, né? A gente não tem a máquina na mão, a gente não tem dinheiro junto, né? A gente está construindo aí uma base e um alicerce. Então, o dinheiro para a campanha, estrutura da campanha, esse aí a gente consegue, né? Isso aí a gente tem, né? Como todos os outros tiveram. E eu sempre digo assim, olha, a gente não pode se abater quanto isso aí, porque todas as outras campanhas que eu fiz foi sem dinheiro.
né? Tive lá de dentro, né? Porque a gente fez aquela campanha de Celso, a primeira, fizemos a de Celso, a segunda, fizemos a de Seu Hernandes, fizemos a primeira de Regina e do meu pai, era sem dinheiro. Então, eu entendo que o ano que vem vai ser uma eleição que vai se assemelhar muito a 2016. Né? As pessoas mais caladas, quem tiver de gritar, vai gritar, porque vão precisar mostrar força. Né? Mas eu ainda acho que o nosso eleitor ele ficará calado. E no momento certo ele vai poder fazer a escolha do melhor para a nossa cidade, que não tenha amarradura, que não tenha acordo com A ou com B, que de fato seja uma candidatura livre para que a gente possa construir um trabalho diferente na nossa cidade. Então, eu tenho essa incumbência de coordenar essa campanha do meu pai, a gente precisa de cabeças pensantes, né? Porque o que vale na campanha é estratégia, e vocês sabem que diante disso tudo que eu falei, vocês sabem que a gente não está parado, porque a gente conseguir chegar até o PT não foi fácil, entendeu? Mas a gente precisa se articular, a gente precisa pensar, porque onde o dinheiro vai, ele muda muita coisa. Né? Você sabe que né, as pessoas não são as mesmas. E o que a gente precisa deixar prevalecer é o nosso caráter, a nossa dignidade, entendeu? E saber que o dinheiro ele não é tudo. Até porque, nas últimas eleições, o dinheiro não foi o diferencial. Né? Você que está em casa, né, os internautas aí, toda a população de Itaíba sabe que há muito tempo o dinheiro não faz a diferença na campanha. Então não adianta você gastar rios de dinheiro porque as pessoas, o eleitor vai pegar esse dinheiro porque esse dinheiro é nosso, né, ele sai de algum canto. Sim. Né, e na hora certa essas pessoas darão as respostas como já tem dado há muito tempo, né, muitas eleições aí atrás. Então, é uma coisa que a gente está tranquilo e calmo nessa situação, é que a gente vai ter um recurso de estrutura de campanha e a gente vai visitar as pessoas, conversar com as pessoas para que elas possam, de fato, entender que o voto dela é importante nesse processo e que Itaíba precisa de alguém da cidade aqui para poder comandar, né, o futuro dos nossos habitantes, da nossa população. Eu queria falar um pouco sobre futuro. Queria saber como você quer ver Itaíba nos próximos anos. Wesley, é um desejo nosso, né, como itaibense, que a gente veja uma cidade em pleno crescimento, né? Muita coisa foi feita pelas gestões passadas, muita coisa também foi feita aí pela prefeita Regina, né, e a gente se coloca junto disso, porque a gente, né, até meses antes a gente estava junto construindo esse trabalho. Nós tem nossa mão, né, tem o dedo do meu pai, a mão, talvez o corpo todo também, entendeu, nessa construção. Como eu disse anteriormente, ninguém faz nada só. Então, nós conseguimos caminhar muito, né, mas ainda tem muita coisa para ser feita, né, em todas as áreas. Se a gente for observar, ninguém é 100%, né, mas a gente precisa tentar buscar a perfeição. Né? A gente precisa tentar buscar os 90% de aprovação de Miguel Coelho, né, lá em Petrolina. Por que se conseguiu fazer em Petrolina e a gente não consegue fazer em Itaíba? Né? Então, eu acho que a gente consegue isso com unidade. A gente consegue isso com conversa, com diálogo, com a construção coletiva, e o nosso desejo, de fato, é a gente ver Itaíba, né, aí galopando, né, em todas as áreas. O comércio, de fato, funcionando como deve ser, a zona rural sendo assistida como deve ser, as áreas vulneráveis também, né, as áreas de vulnerabilidade social, também que sejam atendidas como um todo, a questão da saúde, o direito à educação. Então, a gente tem aí diversos exemplos, né, de outros municípios também que vêm crescendo. Então, Itaíba está nesse início e a gente precisa dar uma virada ainda mais. Então, assim, o meu desejo, de fato, é que os itaibenses possam ter vez, ter voz, cada vez mais, que eles possam lutar pelos seus direitos e que eles possam também fazer parte da administração junto conosco, né? Porque a gente ouvir as localidades, ouvir os profissionais, a gente consegue também ajustar muita coisa que não está contento hoje no momento.
É isso. Eu queria, já para a gente ir para o encerramento, Júnior, que você desse a sua mensagem aí final, suas considerações finais à população de Itaíba que está nos assistindo nesse momento. Muito bem. A todos vocês que estão nos assistindo aqui nessa noite, né, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que estiveram conosco e dizer, gente, que a gente tem uma missão árdua daqui para frente. É uma missão que a gente precisa abraçar, né? Essa pré-candidatura aí do meu pai a prefeito, de Jorge do Cachorro Quente como vice-prefeito, e toda essa conjuntura aí dos possíveis candidatos a vereadores, a gente deixa aqui a nossa mensagem para que vocês possam ir pensando, né, de fato, no que a gente quer de bom para a nossa cidade. E vocês, no momento certo, poder fazer essa escolha. Quando eu falava que o dinheiro não é tudo, né, Wesley, é que se a gente for pegar as eleições passadas, nós temos a eleição do ano de 1996, a gente teve uma candidatura de Paulo Lins e Dr. Chico, já houve aí 3.201 votos de oposição aos Martins, naquela época, né? No ano de 2000, a gente teve uma candidatura de Aderval e Paulo Lins. A oposição já teve, naquele momento, 3.828 votos. Em 2004, a gente teve aquela candidatura também de Celso e de Aderval como vice. Em 2004, nós tivemos 5.749 votos. Na eleição de 2008, Celso e Mônica vice, nós tivemos 5.589 votos. Na eleição de 2012, com o seu Hernandes sendo candidato a prefeito, já pelo PT, e o vice era o nosso saudoso Cachorrão, né, Adilson Cachorrão, veio a falecer, nós já tivemos 5.798 votos. E na eleição de 2016, que eu tive o prazer de coordenar, nós tivemos 7.131 votos, já com a prefeita Regina e meu pai, Valdo do Pipa, sendo o candidato a vice. Então, veja, nós temos aqui um raio-x, né, do nosso eleitorado. Toda essa votação ela foi crescente ao longo de todos esses anos, e esse voto era o voto que votava pela mudança e votava sem dinheiro, né? Esse é o eleitor sem dinheiro. E é para esse que a gente precisa falar, para aquele que não se corrompe, aquele que não se vende, aquele que quer de fato ver a cidade caminhar como deve ser. Então, eu falo aqui em nome de todos que já passaram por aqui com suas candidaturas, né? Na pessoa de um Paulo Lins, na pessoa de Dr. Chico, na pessoa de seu Aderval de Doca, de uma Mônica, de um Celso, que a gente ainda não conversou com ele, mas a gente precisa, né, abrir esse diálogo, de um Enoque do Giral, que foi candidato a vereador, de seu Zé Sulino, né, de Cícero de Dave, que foi candidato na eleição passada, de seu Zé Cícero do sindicato, e tantos outros, né, que passaram por aqui e que deixaram sua contribuição, tá certo? Então, em nome de todos esses, né, e outros que eu não consegui citar aqui, eu quero desejar a todos aí muita prosperidade à nossa cidade. Quero dizer também, né, para encerrar aqui, que há boatos na cidade, né, de que eu seria um possível candidato a vice, né, na chapa da administração, né, da prefeita, e tudo quer dizer que isso é mentira, né, não há essa possibilidade, de fato, até porque o acordo não foi esse, né, e eu jamais ficaria contra meu pai, né, a candidatura dele é a candidatura verídica e foi uma coisa que nos foi posta, né, não é um projeto de família, né, como muitos dizem, mas é um projeto de família, não é. A candidatura já estava pré-estabelecida desde 2016. Agora, quem quer se perpetuar no poder, eu acho que é diferente, né? A gente precisa olhar por outro ângulo aí. Então, essa história de que, mas a gente ainda se junta porque Júnior será vice, né, e tudo mais, tem essa conversa, então, quero deixar aqui bem claro que não existe, né, não existe, né, dizer a população itaibense que podem ficar tranquilos nessa situação. E que, Wesley, quero aqui agradecer a você mais uma vez, agradecer também ao nosso amigo Wellington, por esse espaço, da gente poder ter debatido, né, algumas questões aí, e dizer à população de Itaíba que fiquem aí de olhos bem abertos para os próximos passos, estamos tranquilos, né, na caminhada daqui para frente. Nos foi colocado isso na nossa vida, mas
Eu acho que é aquela história, né? Quando a gente não pode com o pote, a gente não pega na rodia, mas a gente acredita que a gente pode com o pote. Então, pegamos na rodia e a gente precisa ir até o fim. Então, quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Um abraço a todos vocês e que fiquem todos com Deus. Muito bem, é uma satisfação enorme ter recebido você aqui no nosso podcast. A gente compartilha de alguns pensamentos em comum, né? Que eu também tenho esse desejo aí de ver Itaíba cada vez mais no rumo da prosperidade. E para isso, tem que ser muito trabalho, né? Tem que realmente colocar a mão da massa. A gente precisa cada vez mais, enquanto população, ficar atento aos nossos representantes, né? O cidadão tem que cumprir o seu dever de olhar realmente em quem está votando. Desejo aí a você, a candidatura do seu pai, sorte nessa jornada e espero, né, que realmente Itaíba caminhe no rumo da prosperidade, que a política seja feita de maneira sensível, né, com a população. Como dizia o ex-governador Marco Maciel, política é uma ação missionária. Então, quero agradecer a todos, né, que estiveram nos assistindo nessa noite. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado a toda a população. Que fique com Deus. Valeu.